Buenas tardes, bienvenidos a más una clase conmigo. Espero que estén bien. Queridos, a la última clase, la maestra dijo que hoy hablaríamos un poco más sobre los verbos, sobre esas palabras que nos muestran acciones y que sirven para indicar quién somos, de dónde somos, y juntamente con el presente, com os verbos conjugados em presente del indicativo, vamos falar um pouco mais sobre os gentilícios. Então, a empezar sobre os verbos. He puesto os três verbos que de momento são mais importantes que conheçamos. Vamos falar um pouco então sobre llamar. Llamar-se. O verbo llamar significa chamar. A gente pode utilizar apenas ele como llamar, e aí a conjugação queda sendo llamo, llamas, llama, llamamos, llamais e llaman. Por exemplo, yo llamo a mi madre por teléfono. ¿Tú llamas a tu madre también? A vezes llamamos nossos hijos para banhar, para tomar banho. Então, quando a gente utiliza o verbo llamar na sua forma normal, apenas com seu infinitivo, ou seja, ele terminado em amar, a gente está utilizando ele no sentido literal da palavra, chamar a alguém, tá bom? Mas quando ele aparece com essa partícula se, llamar-se, a conjugação dele permanece sendo a mesma que está em negrito aí, ó, o, as, a, amos, as e an. Porém, esse se é um pronome de complemento reflexivo. Ele indica que esse verbo é reflexivo. Alguns verbos podem ter essa função, o próprio llamar, né? Como a gente tem o banhar, que pode ser banhar-se, que é tomar banho. E aí, o que acontece com esse complemento? Ele deve vir antes do verbo conjugado, ó, antes. Então, aí fica sendo na primeira pessoa, me llamo. Na segunda pessoa, te llamas. Na terceira pessoa do singular, se llama. Na primeira do plural, nos llamamos. Na segunda do plural, os llamais. Na terceira do plural, se llama. Então, observa que essa partícula se, para cada pronome sujeito, essa partícula ela se transforma em uma. Para yo é me, para tu é te, para ele, ela e usted é se, para nós outros e nós outras é nos, para vós outros e vós outras é os, para eles, elas e ustedes é se. Ah, maestra, todo verbo vai vir isso? Não, alguns verbos. Quais verbos? Verbos que indicam ações reflexivas, ações que a situação ela recai sobre quem está falando. Ela pode ser realizada em quem está falando, tá bom? Então, vamos só tomar cuidado, tá? No caso do llamar-se, a gente pode utilizar ele como reflexivo. Então, por exemplo, me llamo Andressa. Ou eu posso utilizar ele sem ser reflexivo no sentido literal. Llamo a mi madre para hablar. Então, eu chamo a minha mãe para mim falar com ela. Tá bom, pessoal? Vocês repararam que na hora que a maestra foi conjugando, ela pulou o vos. É que essa estrutura de voz, ela existe, ela está incorporada na gramática, mas ela é apenas utilizada na Argentina. Então, em qualquer gramática que a gente for estudar, a gente precisa entender que existe essa forma que é específica, que é falada na Argentina, mas nos outros países que falam espanhol, ela não aparece. É apenas yo, tu
ele, ela, você, nós outros, nós outras, vós outros, vós outras, eles, elas e ustedes, tá? Então, apenas esses pronomes, mais o verbo que fica conjugado para cada pronome, tá? Então, a gente utiliza, no caso, o llamar-se, para a gente falar, né, o nosso nome. Me chamo Andressa. Eu vou perguntar, por exemplo, assim, ó, como te llamas? Me chamo Andressa. Quando eu pergunto como te llamas, eu tô perguntando diretamente para a segunda pessoa. E geralmente é porque a gente já tá mais chegada daquela pessoa. Quando a gente não conhece mesmo, nunca viu aquela pessoa, é uma pessoa mais velha, é alguém assim que é um chefe, a gente utiliza a pergunta na terceira pessoa, a gente fala como se llama. E aí até a maneira de conjugar do verbo é diferente. Para tu fica llamas, para ele, ela e você fica llama, pessoal, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do verbo ser. A gente havia visto que o verbo ser, ele nos indica, a gente pode utilizar ele para indicar de onde a gente é. Por exemplo, sou de Brasil, sou de Andradas, sou de Minas Gerais. Houve um tempo que eu sempre fui de Andradas, porque a maestra nasceu aqui, mas a maestra não vivia aqui. Então, por exemplo, aquela época que eu estava morando em São José do Rio Pardo, sou de Andradas e vivo em São José do Rio Pardo. Sou de Andradas e vivo em Ouro Fino. Então, a gente vai falar agora de dois verbos. O ser, que vai indicar de onde a gente é, e o viver, que indica onde a gente vive. Porque isso é mais normal do que parece, né? Muitas pessoas, às vezes, são de algum lugar específico e nem sempre vivem no lugar que é, né? Vive no lugar em que nasceu. Vamos, então, só conjugar o verbo ser para a gente não esquecer como ele se conjuga. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nós outros somos, vós outros sois, eles, elas e ustedes son. E o viver. Yo vivo, tu vives, él, ella, usted vive, nós outros vivimos, vós outros vivis, eles, elas e ustedes vivem. Então, a gente tem três verbos que nós vamos trabalhar mais intensamente com eles na aula de hoje, tá? O llamar-se para indicar o nosso nome, o ser para indicar de onde a gente é e o viver para indicar onde a gente vive. Vamos prestar atenção na conjugação do verbo ser na primeira e na segunda pessoa. Na primeira fica soy e na segunda fica eres. Por exemplo, de donde eres? Soy de Andradas. Ah, mas se você estivesse perguntando na terceira pessoa, que é quando a gente não conhece, de donde es? Soy de Andradas. A resposta é sempre na primeira pessoa, ela não muda. Muda é a maneira de perguntar, que a gente pode perguntar usando o eres ou o es, tá bom? O próximo slide, ele vai indicar os gentilícios, que nós também estamos trabalhando, né? A semana passada a gente falou, já tem 2 aulas que nós temos falado bastante sobre os gentilícios, que são as nacionalidades, pessoal. Mas a maestra, ela separou essa tabelinha por terminação. Então, todos os países, por exemplo, observa aqui onde está o Canadá. Todos os países, veja bem, aqui a gente tem boa parte dos países. Não quer dizer que a maestra colocou todos os países do mundo, mas ela colocou uma boa parte para a gente ir memorizando essas nacionalidades, tá bom? Por exemplo, eu fiz um quadrinho dos países que têm a mesma terminação que o Canadá. E eu coloquei em negrito. Olha lá, quem vive no Canadá é chamado de canadiense ou canadienses. Só existe essa forma, tanto se for mulher ou se for homem. A mesma coisa acontece com as pessoas que vivem ou com as pessoas que nasceram nos Estados Unidos da América,
que nasceram em Nicarágua, em Costa Rica. Olha lá, então, seguindo a terminação, ense. Quem nasceu nos Estados Unidos da América é chamado de estadunidense. Nicarágua, nicaragüense. Costa Rica, costaricense. Olha lá a terminação das pessoas que nasceram no Brasil. Enho ou enha, então existe uma terminação para o masculino e uma para o feminino. Então, brasileiro, brasileira. No Panamá, panamenho, panamenha. El Salvador, salvadorenho, salvadorenha. Puerto Rico, puertoriquenho, puertoriquenha. Então, o que eu quero que vocês observem? É só vocês pegarem a raiz, né, da palavra, como Puerto Rico, Salvador, Panamá, e acrescentar a terminação que está do lado. Olha aqui mais uma coluna. Eu coloquei a terminação para quem nasce em Marruecos. Pode falar i ou es. Pode falar das duas maneiras. E também não existe a forma para mulher, é só no masculino. Então, por exemplo, quem nasce em Marruecos pode ser maroqui ou maroquiês, tá? Opa! A mesma coisa acontece no Iraque e no Irã. Quem nasceu no Iraque pode ser chamado de iraqui ou iraquiês. No Irã, irani ou iraniês. Então, só existem essas formas. Eu quero que vocês observem o restante aí da tabelinha, tá? Então, a terminação para Dinamarca, que pode ser es no singular, eses no plural, esa no singular, esas no plural, tá? Olha lá a terminação de Venezuela, que é ano, ana ou anos e anas. A terminação do Chile, que é eno, ena, enos e enas. As demais terminações aí, e eu quero que vocês façam esse exercício de juntar o que vem antes da palavra mais a terminação, tá? Façam isso com muita calma, tá? Separa um tempo aí para vocês observarem bem as terminações desses países, porque junto a essas terminações, a gente vai fazer a atividade que eu mandei, tá? Vocês podem imprimir ou vocês podem copiar no caderno, do jeito que ficar mais fácil. Se quiser copiar numa folha e depois também cola no caderno de espanhol, né? Os alunos que não estiverem com o caderno aí, cada um faz do jeito que for mais fácil. Então, ou vocês podem imprimir, ou vocês podem copiar em folha ou direto no caderno. O exercício seguinte é assim, ó, a praticar. Habla e escreve. Essa primeira atividade é só de conversação. Para fazer essa atividade, vocês vão precisar da ajuda de alguém aí de casa. Então, pede para alguém, tá? Fazer esse exercício com vocês. Então, olha lá. Elige uma nacionalidade e não la digas. Tu, companheiro, tendrá que adivinhá-la. Então, você vai pedir para essa pessoa que está em casa pensar em uma das nacionalidades dessa folhinha que a maestra enviou, tá? Ela pensa. E aí, ela vai ter que falar para vocês no ou se. Então, vai depender se vocês acertarem. Igualzinho tá aí no exercício. Olha lá, o Catica pergunta pro Tico. Eres chileno? Ele responde, não. Eres peruano? Sim. E aí vocês têm que ir fazendo esse exercício até que vocês acertem a nacionalidade que a pessoa escolheu na cabeça dela. Não esquece de utilizar a estrutura, o verbo ser na segunda pessoa. Eres. Então, vamos supor, a maestra pensou numa aqui, certo? Aí alguém pergunta para a maestra assim, eres espanhola? Não. Eres brasileira?
No. Eres cubana? Sí. Entendeu, galerinha? É só isso. Vamos praticar essa perguntinha, vamos praticar essa resposta. Chama a galera para participar com vocês e é um momento que todo mundo pode aprender a falar um pouquinho de espanhol, tá bom? O próximo exercício é um exercício de verificar a escrita, não só como a conversação. Então, ó, vocês vão ter que completar essa ficha aí, mudando de identidade. Olha lá. Cámbiate la identidad. Puedes elegir la de un famoso. Hazle a un compañero las preguntas necesarias para averiguar la suya. Essa segunda parte a gente não vai fazer, tá? Vocês vão ficar só com a primeira parte do enunciado, que é mudar de identidade, pensando de repente na identidade de um famoso. Então vamos pensar que vocês são um famoso, sei lá, eu vou pensar que eu sou a Shakira. Onde está o nome? Eu tenho que escrever o nome inteiro da Shakira. Shakira, tananã, tananã, né? Aí vocês têm que preencher a coluna do apelido. Vocês lembram que é apelido, galera? Apelido é o sobrenome, né? Então, o sobrenome no espanhol, ele é apelido. Nossa, mas apelido não é aquela maneira que as pessoas nos chamam. Por exemplo, quem chama Gabriela, Gabi. Algumas pessoas chamam a maestra, meu nome é Andressa. Algumas pessoas me chamam de Dessa. Mas isso no espanhol não se chama apelido, isso se chama apodo. Então, apelido é o sobrenome. Se eu fosse preencher com o meu nome mesmo, então aqui na parte do nome, do nombre, seria Andressa, né? Andressa. E aqui no apelido seria de Lima Chávari, tá? A nacionalidade eu iria colocar brasileira, o lugar de residência, Andradas. Mas olha só o que a maestra está propondo para vocês mudarem de identidade. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, né, sobre um famoso qualquer, alguém que vocês queiram. Os meninos fiquem à vontade, se quiserem ser um jogador de futebol, as meninas se quiserem ser uma cantora famosa, e de preferência que sejam estrangeiros, tá? Que sejam famosos do estrangeiro, porque aí a gente vai ter bastantes respostas diferentes. Então vamos supor, se eu fosse fazer da Shakira, no nome eu colocaria Shakira, nos apelidos os sobrenomes dela, claro, e a nacionalidade colombiana, o lugar de residência Espanha. Então eu só não sei informar para vocês o sobrenome completo dela, mas eu sei que ela é colombiana e eu sei que ela vive na Espanha. Então é isso, eu quero que vocês preencham esse exercício aí, mudando de identidade, e aí na próxima aula a gente vai ter a oportunidade de todo mundo mostrar o que fez, né, como que ficou o exercício, porque nós vamos, se Deus quiser, fazer aí uma aula ao vivo, galerinha. Besitos, hasta la próxima, adiós!